Como uma flor que desabrocha, revelando toda a sua potência, nosso sonho, que floresceu em 2004, hoje é cultivado com paixão por tantas outras pessoas. Nossa história é feita de essência, assim como o tempo que passa, mas deixa sua marca em cada momento. Os cheiros se misturam às emoções e tornam experiências de vida inesquecíveis. Nesses 20 anos, unindo arte perfumística, tecnologia e inovação para a criação de fragrâncias que inspiram, ousamos todos os dias imaginar possibilidades para oxigenar a vida e os sentidos, porque não há prazer, aura ou memória sem perfume. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 5º Webinar Técnico-Científico Volmix ABC para a Agenda 2025. É um prazer estarmos novamente reunidos em prol da educação de qualidade para o setor de HPPC. Muito prazer, eu sou Débora Fava, da área de Comunicação e RIG da Volmix, e acompanharei vocês neste evento. Este webinar tem duração estimada de 1 hora, com momentos para perguntas e respostas ao final da apresentação. E hoje, a nossa pauta vai abordar o tema O Poder da Geração Alfa, Novas Fronteiras para o Mercado de Beleza, que será conduzido pela coordenadora de marketing Maiara Tibério. E sem mais delongas, passo a palavra para Maiara. Seja bem-vinda e tenha uma ótima apresentação. Boa tarde, Dé. Muito obrigada, gente. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a nossa conversa de hoje. Maravilha, gente. Então, antes da gente começar, né, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de um tema que está mudando completamente a estrutura do mercado e que hoje acabou se tornando o meu mais novo. Eu amo falar dessa galerinha, porque quando a gente fala de inovação, de tecnologia, comportamento, consumo, beleza, já não dá mais para a gente olhar só para os millennials ou só para a geração Z. Existe essa geração, né, que já chegou desafiando tudo que a gente sabe sobre beleza, sobre comunicação, propósito, que é a geração alfa. Então, é sobre isso que a gente vai explorar juntos hoje as novas fronteiras aí da beleza através do olhar dessa geração que a gente chama de geração alfa. Então, antes da gente começar o nosso conteúdo, eu vou falar bem rapidinho sobre mim, para que todos vocês possam me conhecer. Então, para quem ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Maiara Tibério, eu sou coordenadora de marketing responsável pelo mercado de beleza aqui na Volmens. Eu sou formada em Química pelo Mackenzie, eu vim da área técnica, né? Mas eu vivo e respiro esse universo perfumado há mais de 7 anos. Eu já trabalhei na avaliação e eu encontrei a minha paixão e a minha vocação aqui dentro do marketing. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a nossa agenda, né? Então, para guiar a nossa conversa de hoje, eu dividi o conteúdo em 6 partes principais. Então, primeiro, a gente vai mergulhar em quem é essa geração alfa, né? Entender o contexto, o comportamento, o que que move essa galera. Depois, a gente vai conhecer os principais perfis dessa geração. Então, como eles pensam, o que que eles valorizam e o que que isso muda para a gente, né? Como que vai mudar a nossa forma de se comunicar com eles e de criar novos produtos para o mercado. Aí, logo depois, a gente vai ver algumas oportunidades de como as marcas podem se conectar de uma forma mais genuína, com essa geração e com os pais dessas crianças. Em seguida, eu vou mostrar algumas marcas inspiradoras aí ao redor do mundo que já estão se conectando muito bem com essa geração e que servem de inspiração para a gente trazer ideias aqui para o Brasil. Depois a gente entra num bloco super visual, falando de cores, de embalagem, de textura, que é onde essa estética alfa realmente ganha forma, onde ela mais atua. E aí, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho do resumo, né, de oportunidades. Então, alguns insights práticos, e como a gente pode começar a construir uma comunicação, uma relação de relevância nesse cenário. Então, bora começar, gente.
Aqui a gente vai falar do mercado e os consumidores alfa. Então, antes de mais nada, a gente vai entender quem são esses pequenos, grandes consumidores. Então, quando a gente fala de geração alfa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, nossa, mas eles são muito novos, eles são só crianças, por que que a gente está falando deles? Não, se eles são muito novos, eles são crianças, mas a gente precisa falar deles. E aqui a gente está falando dos nascidos entre 2010 e 2025, geralmente são os filhos dos millennials e muitas vezes os irmãos mais novos da galera da geração Z. E aí, quando todos eles tiverem nascidos até o final desse ano, a gente vai ter ali por volta de 2,5 bilhões de pessoas e está sendo considerado a maior geração da história. Mas a gente se pergunta, né? O que que torna essas crianças tão diferentes? E não é só o tamanho, não é porque eles vão ser a maior, geração da história, é muito em relação ao contexto que eles vivem. Então, a geração alfa cresceu, né? Eles nasceram e crescem cercados pelas telas desde que eles nascem. Inclusive, eles são conhecidos como a geração iPad, porque eles aprendem a scrollar as telas muito antes deles aprenderem a pegar num lápis para rabiscar, por exemplo. Então, a tecnologia não é uma coisa que eles simplesmente usam, é algo que faz parte da forma com que eles percebem o mundo, que eles enxergam o mundo, né? E que eles vivem realmente. E um outro ponto importante também para a gente levar em consideração é que eles vão atingir aí a maioridade junto com o amadurecimento da inteligência artificial. Então, enquanto a gente ainda tenta entender todos os dias o impacto da inteligência artificial nas nossas vidas, eles crescem, vivem falando com ela com naturalidade. Então, eles aprendem a falar já falando com a Alexa. E aí, isso muda tudo, em termos de comportamento, de aprendizado e de consumo. Então, é muito sobre isso que a gente vai falar agora. Que essa galerinha vive. Então, a geração alfa, ela é completamente digital, né? Eles já nasceram nesse mundo. Mas o mais interessante que a gente vê neles é que eles amam viver experiências híbridas. Então, eles fazem ali coisas pelo celular, então pensando em consumo, eles compram ali, as compras começam pela tela do celular, mas eles gostam muito da experiência da loja física, de testar o produto, de ver o sensorial, de pegar na embalagem. Então, eles vão ali entender os produtos através dos vídeos do YouTube, dos vídeos do TikTok, mas eles gostam muito dessa experiência na loja física. Um outro ponto que chama muita atenção é o senso de autenticidade que já nasce com eles. Então, eles valorizam muito a autoexpressão, eles não têm a menor paciência de padrões rígidos ali, super engessados, de padrão de beleza, de padrão de gênero, eles não se importam com isso. Então, tudo isso quer dizer que eles estão crescendo em um ambiente onde essa questão de vulnerabilidade, de inclusão, de representatividade, de bem-estar mental, nem precisa estar na conversa do dia a dia. Então, eles esperam isso das marcas. A geração alfa, eles não esperam que as marcas estejam aí no mercado só para vender produtos. As marcas precisam refletir de verdade os valores que tem por trás. E um ponto importante da gente levar em consideração não é sobre só o que as marcas dizem ser, é sobre o que elas realmente mostram ser no dia a dia, o que elas fazem aí na prática, né? Então, essa geração, ela percebe quando alguma coisa é só fachada. E aí, quando eles percebem isso, eles vão se desconectar daquela marca rápido e sem peso na consciência. Então, um bom exemplo disso, de como eles vivem, é de ver como eles reagem bem a campanhas que mostram diversidade real, com corpos reais, cores de pele diferente, ou quando algum influenciador fala sobre cuidar da mente, isso conecta com eles, porque é parte da rotina deles desde que eles nascem.
Agora, a gente vai ver aqui, sobre o que eles representam. Então, quando a gente olha por impacto dessa geração, a gente percebe que eles não são, futuros consumidores, porque muitas vezes a gente pensa, ah, são crianças, então eles só vão consumir no futuro. Não, eles já são consumidores do agora, do nosso presente. E aí a gente tem essa estimativa que o impacto econômico global dos alfas chegue a mais de 27 trilhões de reais até 2029. E olha esse dado que interessante: 80% dos pais millennials, né, dos pais dessas crianças alfa, dizem que os filhos influenciam as decisões de compra da família. Ou seja, mesmo essas crianças não tendo um cartão de crédito ativo, eles têm a voz, e uma voz muito ativa. E um outro dado é que 92% dos pais afirmam que os filhos apresentam novas marcas, ou produtos. E aí, isso vem mudando muito o racional de comunicação que a gente tem que ter com esse público. Que a gente não está falando só de um público infantil, não é só uma conversa com crianças. A gente está falando de pequenos consumidores que levam para dentro de casa os produtos, as tendências, e aí eles fazem com que os pais descubram novos produtos através dos olhos deles, né? Então, no fundo, eles são aqueles influenciadores domésticos, né? Então, aquela famosa frase que acho que todo mundo aqui já falou, que é: mãe, compra isso. Ela ganhou uma dimensão nova. Agora ela vem com muito argumento, ela vem com pesquisa, ela vem com review de YouTube, TikTok, então eles têm muito respaldo por trás. Eles são realmente os consumidores de agora, só que com tamanho menor. E aí, falando sobre consumo, como que eles compram, né? Então, a gente acabou de ver que, mesmo sem eles terem um poder de compra direto, os alfas, eles influenciam muito na decisão ali de consumo dentro de casa. Então, quando a gente fala desse consumo, a gente volta naquele ponto que eu falei das experiências híbridas, porque eles vivem o melhor dos dois mundos, né? Eles gostam de comprar online, experimentar na loja física. Então, eu trago esse dado de que 55% dos jovens de 12 a 14 anos que foram entrevistados pela Mintel já compraram ou querem comprar, né, online e retirar na loja. Ou seja, eles gostam da praticidade, gostam de conhecer online, mas eles também vão sempre buscar essas experiências. E aqui a gente precisa falar de um ponto-chave. Já que as lojas físicas elas são relevantes, a gente precisa entender como deixá-las mais relevantes, ou seja, como a gente vai proporcionar experiências sensoriais dentro da loja física para essas crianças. Então, a gente precisa que essas lojas, esses pontos de venda, sejam cada vez mais interativos. Então, entreguem ali experiências sensoriais, espaço para criar conteúdo, áreas instagramáveis, porque tudo isso transforma ali o momento de compra em muito, que é algo que eles querem, né? Essa sensação de pertencimento. Então, para eles, eles não estão só comprando, né? Eles estão vivendo uma história, aquilo faz parte da jornada de vida deles. E aí eles vivem essa história junto com a marca. Aqui, eu trago alguns dados para a gente entender um pouquinho mais sobre essa geração. Então, um dos pontos mais relevantes que a gente precisa prestar atenção é sobre autenticidade. Então, essa é uma palavra muito em destaque quando a gente fala sobre eles. Então, 92% dos entrevistados da geração Alfa dizem que entendem o poder de ser quem eles realmente são. Então, ser autêntico para eles é ali uma identidade, para eles faz parte do que eles são. 91% deles assistem a criadores de conteúdo mais velhos e acabam sendo influenciados por eles, inclusive em categorias que nem foram pensadas para eles, né? Como aqueles produtos de skincare adulto, que inclusive a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí, interessante, 72% deles gostam de testar aí novos produtos, novas tendências de beleza ou de skincare. Então, eles estão experimentando, eles estão criando essa relação aí
com os produtos de beleza desde muito cedo. E por fim, 64% deles dizem que descobrem novas marcas pelas redes sociais. Ou seja, o primeiro contato deles, dessas crianças de hoje, não é mais na prateleira, é realmente pelas telas. Então, para as marcas de beleza, o desafio é pensar, né, que a gente vai conversar com essa geração sem adultizar eles, porque a gente sabe que esse é um ponto importante, mas também sem tratá-los aí de forma infantilizada. Então, esse é um pouquinho do que a gente vai falar sobre isso nos próximos slides. Então, pensando nisso, em como as marcas vêm se dividindo aí por faixas etárias, sobre produtos, enfim, eu trouxe uma análise aqui bem qualitativa de algumas marcas versus faixas etárias. Então, aqui, só batendo o olho em algumas marcas que a gente tem no mercado, a gente consegue reparar que de 0 a 6 anos, a gente está muito bem respaldado pelas marcas, né? Pois, será que depois disso, quando a gente olha de 7 ali a uns 14 anos, será que só essas marcas, elas estão atendendo ao que a geração alfa está pedindo? E aqui eu trago alguns recortes, né, de vídeos do TikTok para a gente ver o que essas crianças elas estão sendo influenciadas por produtos adultos. O cannabis, enfim, não é um produto que tem algum problema, né, de ser usado por crianças, mas ele não é um produto infantil. Agora vamos para o próximo vídeo. É uma menina que está usando um esfoliante. Será que a criança precisa de um esfoliante? Será que a pele dela já não é sensível demais para usar um esfoliante? E nesse terceiro vídeo, é uma menininha, super pequenininha, que quase nem alcança as prateleiras, mas ela tá ali olhando maquiagem de marcas de luxo, ela tá comprando produtos da Sephora, da Sol de Janeiro, desculpa, e sai com sua sacolinha da Sephora recheada de produtos, não sabemos o que, mas ela comprou. Então, o que que a gente percebe nesses três vídeos? Têm em comum? São produtos coloridos, de embalagens bonitas, diferenciadas, que têm esse apelo de colecionável, mas não são produtos criados especificamente para as crianças. Então, aparentemente, não. Aquelas marcas que a gente viu ali no início, elas não estão sendo suficientes para agradar a geração alfa, então as crianças de hoje. E aí, aproveitando aquele vídeo da Sephora, da menininha, eu trouxe esse movimento Sephora Kids, né? Que é impossível a gente falar da geração alfa e não citar esse movimento. Ele está acontecendo fortemente entre as crianças, principalmente nos Estados Unidos e principalmente entre as meninas, mas eu já vi com os meus próprios olhos isso acontecendo entre os meninos. Eles acabam só não postando muito, registrando, enfim, né? Mas eles estão lá também. Então, o que que acontece? Hoje as crianças, elas não querem mais ir no shopping para ir nas lojas de brinquedo. Elas querem ir no shopping para ir na Sephora, para experimentar todos os cosméticos, todos os perfumes ali da prateleira. Hoje, quando é presente de aniversário, de Dia das Crianças, elas já não querem mais um brinquedo, uma boneca que está ali na moda. Eles querem um cosmético, uma maquiagem, um gloss, um perfume. É isso que eles querem, mas em geral, todos esses cosméticos da moda e que estão viralizando aí nas redes sociais, eles foram desenvolvidos para adultos, né? Eles não foram desenvolvidos para as crianças, mas eles viralizam entre essas crianças por conta do livre acesso à informação na internet, por conta dessas embalagens bonitas, coloridas, colecionáveis, enfim, tudo aquilo que a gente falou no slide anterior. Por conta disso tudo, isso acende um alerta nos dermatologistas, nos pediatras, que vêm se preocupando com esse uso precoce de produtos e de certos ativos que não fazem o menor sentido para a faixa etária.
aqui a gente entra num ponto bastante importante, né? E para que a gente fique atento. Não é sobre reprimir o interesse dessas crianças sobre autocuidado, sobre o universo da beleza, mas é sobre a gente redirecionar eles com muita responsabilidade para os produtos mais apropriados possíveis. Para a gente entender sobre esse direcionamento mais adequado para essa geração, a gente vai falar hoje sobre as categorias que eles mais se interessam, né? Que eles mais amam e mais procuram, que é a categoria de skincare facial e a categoria de perfumes. Então, começando aqui com a categoria de skincare, segundo um estudo da Estatista, 68% dos pré-adolescentes americanos já têm uma rotina de skincare e mais da metade deles usam mais ali de 3 produtos todos os dias. Então, isso mostra que o cuidado com a pele do rosto virou parte do dia a dia dessas crianças, quase como escovar o dente, ou talvez até mais, porque tem criança que ainda não gosta de escovar o dente. Mas a gente volta naquela questão das preocupações e dos alertas, né, por conta ali do movimento Sephora Kids. E aí, nos Estados Unidos, a Dove criou uma campanha muito legal no TikTok, inclusive, que é a hashtag The Face of Ten, porque eles chamam a atenção pro fato de que as meninas, principalmente, elas estão usando produtos anti-envelhecimento antes de começarem quem dirá envelhecer. E aí eles perguntam, né, o porquê que o brilho da juventude precisa ter mais brilho da juventude, ou como que é possível alguém de 10 anos parecer 10 anos mais jovem, porque são os produtos que elas acabam utilizando. Então, quando a gente fala sobre skincare para a geração alfa, o foco para essa faixa etária precisa ser básico, o básico muito bem feito através da educação das marcas. Então, a etapa de limpeza, a etapa de hidratação, a etapa de proteção solar e cuidados com a acne ali pontuais, porque a gente sabe que é uma fase onde as acnes começam a aparecer, né? A puberdade chega, enfim. Então, é um momento que não precisa de nada de exagero, nenhum ativo que não faça sentido para esse momento da vida. É realmente focar no básico e educar essas crianças sobre a importância de cuidar da pele. Aí agora a gente vai falar sobre as fragrâncias, porque eles são muito apaixonados por perfumes. Então eu trouxe esse estudo da The Benchmarking Company, que eles falam que 57% da geração alfa nos Estados Unidos trocam de perfumes com frequência. E aqui, quando a gente fala sobre perfume, eles estão buscando fragrâncias sofisticadas. Eles não gostam daqueles cheiros super infantilizados, mononota, ai, moranguinho, tutti-frutti. Não, eles gostam ali de fragrâncias que vão representar o que eles querem. E uma coisa que eles gostam muito é o layering. Não sei se todo mundo sabe o que é layering, mas é o ato aí de combinar 2 ou mais fragrâncias na mesma aplicação. Então, eles gostam muito disso porque vai caracterizar a individualidade daquela criança, a autenticidade e a assinatura única dela, porque só ela vai ter aquele cheiro, porque só ela sabe a combinação que ela fez, enfim. Um ponto bastante importante também para a gente levar em consideração é convidar eles a entender essa geração, co-criando produtos junto com eles. Então, eles amam fazer parte disso, eles amam se sentir pertencentes. Tem até uma influenciadora, Tim, a Sofia, que ela fez o aniversário dela de 15 anos há pouco tempo. Ela tá lançando uma linha de perfumes com a marca Essential. Eles criaram 4 perfumes que se combinam, que falam sobre layering. Então, eles gostam muito disso, eles gostam de fazer parte, de co-criar e de trazer a assinatura deles para as criações. Aqui do lado, eu trouxe alguns exemplos, né, dessa geração que é tão conectada, é tão autêntica. O primeiro, esse vídeo que está passando, ele chama The Cologne Boy, ele é um influenciador canadense, ele tem 19 anos hoje, e ele é super conhecido aí por criar um conteúdo mais divertido, com um tom ali mais de humor sobre perfumes, e ele acaba influenciando muito os seus seguidores um pouco mais jovens, né?
E aí, o segundo exemplo é uma marca que foi criada esse ano por um rapaz de 17 anos. Então, o conceito da marca dele é contar a história dele, a jornada emocional dele. Então, ele tem um perfume que fala sobre o primeiro amor, ele tem um que fala sobre a dor do primeiro coração partido, da paz interior, enfim. Ele conta ali a sua história. Ele convidou outros perfumistas, né, a co-criarem junto com ele esses perfumes, e aí tudo isso está muito conectado com o que essa geração procura, o que essa geração gosta. A gente está vendo cada vez mais marcas fazendo collabs com essa geração, ou eles mesmos ali lançando as próprias marcas, então é importante a gente ficar de olho, nessa galera. Agora, que a gente já sabe quem eles são, o tamanho do impacto que eles têm, a gente vai mergulhar aqui, no perfil comportamental dessa geração alfa. Então, eu dividi em dois principais perfis. Porque entender aí o que essa geração sente, gosta, sonha, valoriza, é o primeiro passo que a gente precisa para realmente se comunicar e criar produtos que façam sentido para eles, né? Que seja relevante. Então, a gente vai começar falando sobre os Empowered Minds, a independência empoderada. E quando a gente fala desse estilo de perfil de consumidor, a gente está falando da parte mais consciente, mais transformadora dessa geração. Então, aqui, quando a gente fala sobre autenticidade, autoexpressão, é como se fosse o superpoder deles. E esse universo da beleza é uma forma de conexão, um jeito de realmente afirmar quem eles são. E aqui a gente percebe, como a gente falou lá no começo, que eles não buscam alcançar padrões, perfeições, eles gostam da verdade, da autenticidade. Então, eles querem transparência das marcas, eles querem inclusão, impacto positivo, entender se aquela marca está falando a verdade ou não. E o amor próprio, a diversidade para eles ali, não é uma questão, uma pauta, pode ser que tenha. Não, é algo que eles estão esperando, precisa conter nas marcas. E aqui, trazendo isso, né, para exemplos mais reais, na prática, eu trouxe alguns dados bastante interessantes. Então, segundo a Children's Defense Fund, essa geração vai ser a geração mais racialmente diversa da história. E aí, segundo o líder global de neurodiversidade da EY, mais de 70% dessa geração pode se identificar como neurodiversa nos próximos anos. E aí, isso muda tudo em relação à nossa comunicação com essa geração. Porque aqui a gente não vai estar mais falando de adaptar o nosso discurso, da marca, né, da nossa comunicação, para a inclusão, para incluir pessoas. A gente vai estar falando de criar a partir da inclusão. Então, aqui a gente muda um pouco a forma com que a gente já está acostumado a lidar com o consumidor. A representatividade para esse público, em qualquer âmbito que seja, é muito fundamental para a autoestima, para a sensação de pertencimento, desde cedo. Então, por isso que eu falei, não é um diferencial para que a marca tenha isso construído, é realmente o esperado por eles. E aí, essas crianças da geração alfa, elas querem se ver nos produtos, nas embalagens, nas experiências. Elas querem entender que aquilo foi desenvolvido para aquele público específico, sabe? Então, tem que ser uma coisa autêntica, não pode ser forçado. E aí a gente já tem algumas marcas que estão fazendo isso muito bem, e eu trouxe dois exemplos. Esse primeiro exemplo é a marca Anissa, que é a primeira marca de e-commerce da América Latina, que foi desenvolvida ali para vender bonecas negras. Então eles enxergaram esse gap de mercado, porque, por exemplo, aqui no Brasil, mais de 50% da população é afrodescendente, mas só 7% das bonecas eram negras. Então, eles encontraram esse gap e trouxeram essa marca para conseguir atender essa questão de autenticidade e inclusão para essas crianças.
E esse segundo exemplo é essa marca Beekman, que se uniu com a Elf Cosmetics no Dia Mundial da Gentileza, e aí eles criaram um universo no Roblox para adotar animais, então, para fazer adoção de pets, as crianças conseguiam fazer a adoção dos animais dentro do Roblox. E aí vocês podem me perguntar, tá, mas qual que é o objetivo deles ali, visto que não tinha um envolvimento da venda de nenhum produto? E é exatamente isso. Eles não queriam mostrar que eles estavam ali só para vender um produto. É para mostrar que eles estão presentes, que eles querem ensinar alguma coisa para essas crianças, falar sobre empatia, falar sobre colaboração, é, e aí, estar presente num ambiente em que as crianças passam muito tempo, né? Que são os jogos, que é o Roblox. Então, aqui eles conseguem criar uma relação genuína com as crianças, né? Com os consumidores, sem precisar vender um produto. E depois essas crianças vão lembrar dessa marca quando elas saírem do mundo digital. Agora, a gente vai falar sobre essa segunda grande face, né? Esse segundo grande perfil de consumidor da geração Z, que são os Playful Minds. Então, essa é a parte mais leve, mais criativa, mais divertida, mais espontânea da geração Alpha. Então, eles são muito brincalhões, otimistas, criativos, gostam de enxergar o mundo da beleza como algo divertido, né? Não sobre uma coisa superficial, de padrões estéticos. E aí, enquanto algumas pessoas, né, das gerações anteriores, muitas vezes acabavam associando a beleza a essa coisa da pressão estética, de se comparar, de ser perfeito, etc., a, a geração alfa vem ressignificando esse lugar, né? Para eles, a beleza é muito mais sobre expressão, sobre alegria, sobre conexão, do que sobre um padrão inalcançável. Isso também vem mudando um pouco, né, a forma da gente se comunicar com as marcas. Quando a gente fala sobre o que eles buscam, eles estão sempre entretidos ali com produtos que sejam interativos, que tenham sensoriais diferentes, que misturem diversão com funcionalidade, que é o que a gente chama de produtos fantilities, né? Então, são texturas, cores, cheiros, experiências que vão transformar aqui ali só aquele uso de um produto cosmético em realmente um momento de cuidado e de prazer. E um ponto muito importante que a gente fala aqui sobre esse perfil de consumidor são as fragrâncias. Eles amam aquelas fragrâncias super gustativas, porque tem esse tom mais leve de brincar, de ser divertido. E é claro, né, que eles gostam de tudo isso, mas eles também não esquecem o lado da inclusão, da acessibilidade, da autenticidade, etc. E aqui eu trouxe também alguns exemplos na prática. Então, a cultura do meme, por exemplo, que é algo que está muito presente nas nossas vidas, é uma grande forma de conexão com essa galera. Então, 94% das crianças dizem que querem sim que a mídia que eles consomem faça eles rirem. E 90% afirmam que se sentem mais felizes quando eles brincam. Dado que eu achei muito interessante é que 85% dos pais acreditam que a criatividade é essencial para o futuro profissional dos filhos. Ou seja, quando a gente estimula essas crianças hoje, a gente está ajudando eles a construírem ali dentro de si, né, adultos mais livres, mais inovadores, mais confiantes e que se permitem, né, se posicionar de alguma forma. Então, quando a gente fala sobre esse perfil, é importante a gente ter claro na cabeça de que a brincadeira, o humor, a criatividade são formas de linguagem essenciais para a gente conquistar esse público. E um dos pontos mais importantes, estar presente no TikTok, porque é lá que hoje eles descobrem, eles criam, eles recriam a forma de consumir um produto. Hoje eles não abrem ou para pesquisar uma coisa igual a gente faz, eles abrem TikTok para pesquisar uma coisa nova. E aí é um espaço que eles têm para encontrar os seus produtos e tudo mais. E aí, como exemplo, eu trouxe vídeos virais do TikTok. Então, esse primeiro, não sei se vocês chegaram a ver,
Essa Mudeng é uma hipopótama de um zoológico tailandês e ela tem as bochechinhas rosadinhas. E aí ela viralizou no TikTok, ela virou um fenômeno entre as crianças e aí isso ficou inspirando ali uma enxurrada de vídeos de beleza, assim, porque as crianças queriam ter essa bochechinha rosa igual a da hipopótamo. Então, às vezes são coisas super bobinhas, mas que eles se apegam, eles amam. Aí esse segundo exemplo, talvez esse já esteja mais fresco para vocês, são os Italian Brain Rot. Então, é aquele tralaleiro, tralalá, tenho até dificuldade de falar, o bailarina cappuccina, enfim. Então, eram coisas de inteligência artificial que foram sendo criadas ali, foram sendo disseminadas no TikTok. Elas amam, é algo super caótico, divertido e 100% a geração alfa. Então, eles estão aí no mercado criando a cultura deles, os memes deles, as tendências deles, e aí o mercado todo está tentando acompanhar essas crianças. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre oportunidades para as marcas. Então, tudo isso que a gente viu até agora, o que isso representa para a gente enquanto mercado? Quais que são as oportunidades que a gente deveria focar? Então, uma porta muito grande que a gente tem aqui de oportunidade são os jogos. Com esse mundo digital que a gente conversou até agora, né? Então, o universo dos games é onde eles brincam, onde eles socializam, onde eles se expressam. E aí, globalmente, 72% das crianças entre 8 e 15 anos jogam videogame todos os dias. E aí, eles passam 21% do tempo de lazer só nesse ambiente. E isso significa pra gente, né, pra gente pensar que os games, eles não são só um momento ali de descompressão, de desestresse, que é muitas vezes para nós adultos, né? Não é só um entretenimento, são formas, plataformas ali que eles têm de conexão e de receber influência das marcas também. Então, é uma forma muito legal das marcas de se manterem relevantes, porque elas se mantêm relevantes ali no momento do jogo, né? Deixam os jogadores com mais vontade de viver a marca, tanto no online, né? No jogo, quanto no offline. E isso cria uma conexão, com a marca e acaba criando essa conexão por um prazo maior, né? Uma conexão de longo prazo. E aqui eu trouxe como exemplo o Roblox. O Roblox ele tem mais de 50 milhões de jogadores ao redor do mundo e 50% deles têm menos de 13 anos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, algumas fotinhos de marcas que já fizeram o seu universo ali dentro de Roblox. Então a Maybelline, Sol de Janeiro, a Fenty Beauty, a Elf e jogos também. O Boticário, por exemplo, já criou o universo dele dentro de Fortnite. Tem Minecraft também, tem vários outros jogos que existe essa possibilidade da marca estar presente. E aí, alguns insights, né, alguns pontos que a gente poderia citar são testes de beleza interativo dentro do jogo, tutoriais educativos de como aquela criança pode usar os cosméticos, e os produtos de beleza, uma caça ao tesouro com produtos da marca, e aí vai ganhando um dinheirinho para comprar o produto dentro do jogo. Enfim, o céu é o limite aí quando a gente fala sobre universos dentro dos jogos. Que a gente fala de uma segunda oportunidade, talvez a mais importante de todas, que é a educação para essa geração alfa. Então, o que você percebe? Que existe um gap principalmente no nosso mercado brasileiro, entre as marcas infantis super infantilizadas e as marcas adultas. Então, aqui no meio existe esse gap. Então, eles conhecem esses dois mundos muito bem, mas eles não se encaixam perfeitamente em nenhum deles. Eles não gostam dos produtos infantilizados, né? Eles não querem mais usar, eles acham que eles não são mais bebês, mas eles também não deveriam estar usando os produtos de adulto. Então, a gente, né, como marca, como que a gente consegue ajudar eles? É, aqui, o nosso dever é desenvolver produtos e embalagens que interessem esse público
assim como os de adulto acabam interessando, mas focando na segurança de que realmente aqueles ativos e aqueles ingredientes foram pensados para essa faixa etária. Então a gente tem que deixar claro no rótulo que aquele produto é um produto que foi testado para esse tipo de pele, né, para essa faixa etária. E um ponto importante também é a gente incentivar uma beleza com alegria, com diversão, para que essas crianças criem desde cedo uma relação saudável com o universo de beleza e de higiene, e não ficar ali buscando padrões de beleza inalcançáveis, uma pele perfeita, um corpo perfeito, enfim. E o legal também da gente pensar é que a gente não pode esquecer de trazer a educação do universo da beleza para esse lugar que eles estão sempre muito presentes, né? Que são as redes sociais, que são os jogos. Então, não dá para a gente falar com essa geração sem estar onde eles estão, que é principalmente o TikTok, o YouTube, o Instagram, que são espaços ali que eles usam para descobrir, para se inspirar, para ter essa sensação de pertencimento. E é importante que as marcas encontrem ali dentro dessas redes sociais e usem das ferramentas de tecnologia a seu favor para construir relações que sejam aí cada vez mais genuínas e mais divertidas para essas crianças. E aí, como curiosidade, né, eu trouxe esse slide para a gente ver que a preocupação com a segurança e a transparência que os pais dos alfas tanto prezam, né, já está virando tecnologia também. Então, uma médica do Departamento de Dermatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria lançou esse aplicativo Rótulo Seguro Kids. Então, o que que ele faz? Ele analisa os ingredientes ali dos cosméticos e mostra se o produto pode ser aplicado, né, se é adequado para as crianças ou não. Ativo, fácil de usar, é só escanear o código de barras ou buscar mesmo pelo nome do produto e aí ele fala se ele é corzinha verde, amarela, vermelha, enfim. E aí o mais legal é que ele traduz aquelas informações do rótulo de que se é uma pessoa que não é da área de cosmética, acaba não entendendo muito, e eles traduzem de uma forma mais visual, uma linguagem mais simples. E aí isso tudo mostra o quanto o movimento de cuidado com a geração alfa é 360. Então, são médicos, são pais, são as marcas, todos eles aí juntos, tentando construir um ambiente que seja mais seguro, que seja mais consciente, mas que também empodere aí a beleza para essas crianças. Então, é importante a gente lembrar que a beleza hoje do universo infantil, ela precisa ser guiada pelas experiências sensoriais, pelas embalagens coloridas, bonitas, colecionáveis, mas precisa ser guiada pela informação, pela transparência e pela conectividade. Agora que a gente já viu tanta informação, né? Nada melhor do que a gente ver tudo isso na prática. Então, nesse bloco, a gente vai ver algumas marcas internacionais que já entenderam o poder da geração alfa. São marcas que trazem esse olhar de inclusão, de cuidar, de encantar, só que da maneira que eles pedem, né? Que eles precisam. E são marcas aí que a gente pode usar para se inspirar e pensar em como adaptar isso para o nosso mercado brasileiro. Então, eu começo falando dessa marca Young King, que é uma marca voltada exclusivamente para o público masculino, então para os meninos que têm cabelos aí cacheados e crespos. Eles entregam produtos para cabelo do 2A ao 4C, para celebrar aí esse cuidado masculino desde cedo, quebrar aquele tabu de que homens, meninos não devem se cuidar e que cosmético é só coisa de menina. Então já vem aí trazendo autenticidade, inclusão e quebra de paradigmas. A Funny Skin, essa marca do ladinho, ela é uma marca de skincare que foi feita por pediatras. Ou seja, já dá aquela chancela maior de confiança para os pais e eles vêm traduzindo o que a geração alfa mais precisa, mais gosta, mais quer, né?
que são os produtos com texturas legais, com embalagens coloridas, bonitas, nada infantilizados, mas que sejam produtos seguros e com fórmulas limpas. A Daisy Beauty é um outro case bem interessante, porque ela conversa muito com aquele slide que a gente falou de perfumaria. Então, eles transformam ali o ato de se perfumar num momento de criatividade, de diversão. Então, a proposta dessa marca é brincar com as fragrâncias. Então, fazer aquilo que a gente falou do layering. Então, misturar, sobrepor, testar as fragrâncias, todas as embalagens são bem coloridas, nesse formato de florzinha. Então, eles trazem aí essa coisa da autenticidade, da liberdade de expressão, de usar o perfume ali de acordo com o mood do dia, que é exatamente o que essa geração vem buscando. Já a Early, ela nasceu de duas mães também que estavam preocupadas com o impacto ali dos produtos adultos na pele das filhas delas, decidiram criar a própria marca e ensinar esses hábitos mais saudáveis em relação aos produtos de beleza. É uma marca que conversa tanto com os pais, né, quanto com as crianças, porque além de serem produtos adequados para a pele deles, eles entregam embalagens lindíssimas, não tem nenhum apelo infantilizado. Na verdade, se eu encontrasse isso numa prateleira, de uma loja, eu ia achar que era um produto adulto. E é realmente o que eles querem, né, no dia a dia. A Everdeen é outra marca bastante admirada. Ela foi fundada por duas mães dermatologistas, e o início dessa marca foi mais focado em produtos para bebê e crianças pequenas. Mas agora eles estão expandindo para esse público pré-adolescente, adolescente, acompanhando aí o que eles estão pedindo. E aí um ponto que eu chamo a atenção também é que é uma marca zero infantilizada. Ela parece muito, inclusive, com as nossas marcas de skincare, né? Super colorida, da Salve, a Creamy, seguindo a tendência do que a gente já viu que eles gostam. A Bubble, ela é super colorida, super divertida, só que ela não é uma marca só para criança, só que eles trazem uma proposta muito inteligente. Eles viram, né, essa onda que as crianças estavam usando aí cosméticos que não necessariamente tinham sido desenvolvidos para eles, e aí dentro do site eles criaram uma aba que chama Beginners e Under 13. Então, é um lugar onde as crianças e os iniciantes, né, no skincare já conseguem procurar quais são os produtos que eles podem usar e que não vai ter nenhum tipo de malefício para a pele deles. Claire's, que é a nossa penúltima imagem, ela lançou uma linha chamada See by Claire's, voltada também para essa geração mais nova, com preços mais acessíveis. Então, são produtos ali que vão de 15 a 30 dólares, já que, né, não é uma geração com poder aquisitivo tão alto, e que eles trazem tanto fragrâncias quanto produtos cosméticos muito bonitos, com embalagens coloridas, que dão essa sensação aí de colecionável, também são zero infantilizadas, então é algo que essa geração vem procurando muito, é muito forte para eles esse apelo. A gente trouxe a Yum, que é uma marca americana que também nasceu dessa inquietação de uma mãe preocupada com os cosméticos adultos. E aí eles trazem maquiagem, skincare, produtos para unha, tudo com formulações suaves, atóxicas. E aí elas falam, né, que trazem esse propósito educativo, então, de ensinar as crianças a como lidarem com o mercado de beleza, e eles também trazem muito a questão de trabalharem para o meio ambiente, para questões sociais. Então, eles são membros do 1% for the Planet, então eles trabalham com causas reais, mostram ali a importância da responsabilidade social, ambiental, que também são apelos muito fortes para essa geração. Sim, eu não poderia deixar, né, de trazer essa marca. Então, para encerrar esse bloco, eu trouxe esse exemplo que vai traduzir tudo isso que a gente conversou, que é a Sincerely Yours, que é um novo fenômeno aí de skincare, que foi criada por uma influenciadora, americana e o pai dela. E aí a marca, ela nasceu do jeito mais autêntico possível, né, que era a Celis, que é essa influenciadora teen, conversando com o público dela ali, de igual para igual, então de adolescente para adolescente. E aí, o
resultado disso tudo foi um verdadeiro fenômeno. Eu li algumas entrevistas que eles deram sobre esse lançamento e eles estavam esperando ali no máximo umas 500 pessoas no lançamento da marca, mas foram mais de 80 mil pessoas até o shopping em Nova Jersey para ver a Celit, para conhecer a pop-up da marca, enfim. Tinha criança acampando ali no shopping desde as 5 da manhã com os pais para participar. Aí, logo que abriu ali, acabou os produtos, em 1 hora esgotou tudo na Sephora. Começaram a aparecer mais de 45 mil vídeos orgânicos no TikTok, várias matérias na imprensa, uma lista de espera de mais de 60 mil pessoas. E aí, tudo isso aconteceu sem grandes celebridades, sem campanhas milionárias, só realmente com uma conexão real de um ser humano para outros ser humaninhos, né? Então, era transparente, era emocional, e é isso que eles gostam. E, além de tudo, eram produtos com preços mais acessíveis para essas meninas. Então, o que essa marca mostra para gente é que a geração alfa ela não quer ser só espectadora, ela quer participar, ela quer criar, ela quer ver, quer se ver, na verdade, né, representada através da marca. E aí, quando isso acontece, quando a marca consegue entregar isso, o engajamento ele vem naturalmente, tanto que eles nem esperavam 80 mil pessoas. Fizeram até uma comparação de que num show da Taylor Swift foram 86 mil pessoas e nessa inauguração da loja foram 80 mil pessoas. Então, esse é um ponto para a gente se atentar, né? Eles fizeram todo esse barulho. é, com só 4 produtos e sem uma campanha milionária, eram os 4 produtos importantes da etapa para essa faixa etária, né? Que é a limpeza, o tratamento ali com uma bruma, um hidratante e um protetor solar. E aí, para finalizar esse bloco, eu trago a pergunta, né, de como, do que todas essas marcas têm em comum, tudo que a gente viu, o que elas têm em comum? Que elas entenderam a geração alfa, elas entenderam que eles não querem só um produto qualquer, eles querem propósito, eles querem representatividade, eles querem acessibilidade, diversão, eles querem se ver representados genuinamente. Então, eles estão mostrando para gente que dá sim para a marca ser cool, entregar ali artifícios diferenciados, ser consciente, tudo ao mesmo tempo. Agora a gente passa para o nosso próximo bloco, que é o de inspiração de cores, embalagens e texturas. Então, isso daqui é algo que a geração alfa domina muito, essa estética do encantamento. É isso que eles vêm buscando em todos os produtos. Então, se tem uma palavra que a gente pensa para definir o que essas crianças esperam das marcas, é experiência. E quando a gente fala de experiência, não tem como não dizer que a experiência vai começar ali com o olhar, né, com a nossa visão. E aí as cores vão conversar muito com isso. Então, por isso que eles gostam tanto de produtos que têm cores vivas, alegres, positivas, fluidas. Eles não gostam de nada muito engessado, nada que tenha cara de muito maduro ou de muito infantil. Eles não gostam disso. E embalagens, elas seguem a mesma lógica, né? Elas são coloridas, elas são instagramáveis, elas têm formas mais arredondadas, elas têm aquela textura soft touch, brincam com transparência, com tonalidades ali, pastel, com uma tonalidade um pouquinho mais forte, relevo, elas amam. Tudo ali que dê essa vontade de experimentar e de tocar. Essas embalagens, esses produtos que a gente vê que eles gostam, elas são quase como se fossem brinquedos, e não no sentido infantilizado da coisa, né? Mas no sentido sensorial mesmo, de trazer essa curiosidade, de dar vontade de interagir com aquilo. E aí, se a gente pensar que boa parte das decisões dessa geração são guiadas por estímulos visuais rápidos, né, por conta da internet, dá para entender o porquê que o design, a embalagem, deixou de ser só uma embalagem qualquer para virar realmente uma forma de comunicação com essas crianças. É uma forma de comunicação emocional, eu diria.
Nos próximos dois slides, eu trouxe alguns exemplos de produtos, tanto internacionais quanto nacionais, que contemplam exatamente isso que eu acabei de falar. Mas é aquilo, né? Uma imagem diz mais que mil palavras. Então, bora lá analisar essas marcas. Então, aqui eu tenho algumas marcas internacionais, né? Que se a gente bater o olho rapidinho, só a Samban Kids e a Everdeen que foram desenvolvidas para as crianças. Já as outras, elas são todas marcas adultas, mas que acabam chamando muito a atenção delas. Inclusive, essa marca Bioma foi uma das marcas que causou aquele burburinho da Sephora Kids, de falar, gente, olha, não é para vocês usarem esses produtos, eles não foram feitos para vocês, mas porque eles amam a estética das embalagens e são coloridas, colecionáveis. Aqui no Brasil, a gente sente a mesma coisa. Então, tirando esses adesivinhos para acne, né, que podem ser usados aí para essa faixa etária, e o perfume Legacy Pai e Filho, que foi pensado inclusive para a geração alfa, é, os outros produtos, eles não são para criança, eles são produtos adultos, mas eles amam e eles querem usar mesmo assim, porque são produtos coloridos, com embalagens bonitas, fofinhas, texturas divertidas. Então, isso chama muito a atenção deles. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre textura. Então, se o design ele chama a atenção pelo olhar, as texturas vão conquistar pelo toque, né? Pelo tato. Então, os mais jovens, eles não querem mais só ver um produto, eles querem sentir, eles querem experimentar, brincar. E aí, por isso que as texturas, elas estão ganhando um papel de tanto protagonismo no universo de beleza. E aqui eu faço até uma exceção, que não está na nossa pauta, né, mas que é realidade, que essas texturas, elas não são só agradáveis para a geração alfa, elas estão sendo agradáveis para todas as gerações. Todo mundo está em busca de prazer sensorial através dos cosméticos. E aqui eu trouxe alguns pontos. Então, textura gelatinosa elas são muito satisfatórias, macias, vontade de pegar, né? Então, geram vídeos legais para as redes sociais, elas são gostosas de se ver. Então, trazem esse prazer sensorial muito elevado. As texturas leitosas, elas já trazem essa coisa mais de sensorialidade, de saúde da pele, para peles sensíveis, sensibilizadas, elas secam mais rápido, trazem a sensação de conforto, é um cuidado quase que terapêutico. Já os géis de alta densidade, eles já chegam com uma proposta mais de tecnologia. Então, eles vão fazer aquela camada protetora, hidratante, mas muitas vezes trazem encapsulados, então traz esse ponto de tecnologia com sensorial agradável. As espumas e os mousses, elas estão ganhando muito espaço aí também, trazem essa coisa da diversão, de ser fluffy, bonitinho, e também de ser mais para peles mais sensíveis, sensibilizadas, que não precisam de um esforço. E aí, por fim, eu não poderia deixar de falar dos sticks, né? Que eles são práticos, são sustentáveis, não tem tanto desperdício. E aí são produtos fáceis, né? Dá para colocar na mochila, no estojo, é fácil de aplicar. Então, eles adoram e ainda tem aquele apelo da tendência, de produtos formulados sem água. Então, gente, para fechar o nosso encontro de hoje, chegamos no nosso último bloco. A gente vai resumir tudo isso que a gente viu com um olhar estratégico. Então, onde estão de fato as oportunidades para que a gente construa um diálogo cada vez mais verdadeiro com essa geração aqui no Brasil? Então, primeiro a gente já entendeu, né, que existe esse grande gap, a gente vê poucos produtos que realmente conversam com essa geração. Então, que tenham as embalagens coloridas, divertidas, sustentáveis, que tenham essa comunicação jovem, moderna, descomplicada, com fragrâncias e texturas divertidas, mas que não sejam infantilizadas, né? Então, isso é um gap para a gente entregar. E a gente já percebeu também que essa geração, ela não quer só consumir produtos, né? Ela quer viver as experiências. Então, é aí que a gente precisa entregar o ouro para eles, entregar essas experiências. Então, estimular ali
produtos colecionáveis, trazer muita interação da marca, pensar em fórmulas específicas para a faixa etária, isso é muito importante, principalmente para os pais. É importante a gente pensar em como educar essas crianças e conscientizar e acalmar o coraçãozinho dos pais, ter apoio ali de dermatologistas, de pediatras, para trazer credibilidade, para trazer cada vez mais segurança. E o que é o nosso desafio é fugir dessa estética infantilizada, né? Fugir daquela coisa de mais do mesmo, de reduzir as crianças a só um universo cor-de-rosa, só um universo azul, sem profundidade nenhuma, porque a gente já viu que não é isso que eles querem. A geração alfa, ela é super curiosa, inteligente, questionadora, criativa, e eles precisam ser representados dessa forma. Eles precisam se ver múltiplos, diversos, autênticos. Então, a reflexão que todo esse nosso encontro trouxe hoje é entender que a geração alfa não é olhar para o futuro, é entender o agora, porque o jeito como eles interagem, que eles se expressam, que eles consomem, já está mudando o comportamento de todo ao redor dessas crianças. E aí cabe a gente, né, do universo de Beauty Personal Care, decidir. A gente vai só observar esse movimento acontecendo, a gente quer fazer parte dele também. Então, como é que a gente pode criar um universo de beleza que vai ouvir, que vai enaltecer essa geração e que vai crescer junto com ela? Isso é um ponto importante. Então, como que a gente vai acompanhar as descobertas, respeitar esses limites, incentivar a individualidade? Porque se a gente não conquistar essa geração alfa hoje, a gente não vai conquistar mais, porque eles vão crescer com as marcas que conquistaram quando eles mais precisaram. Então, finalizamos a nossa apresentação aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham retido informações, que tenham abrilhantado ideias na cabeça de vocês, que vocês consigam olhar para essa geração agora com muito mais carinho e com um olhar mais aberto para eles. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, e agora eu abro para as perguntas. Tomar uma água. Obrigada, Mayara, pela excelente apresentação. É um tema que acaba convergindo, né, e gerando até um debate diferenciado entre todos, né? A gente na posição de mãe, de maternidade, ou realmente tendo esse olhar para o mercado. Então, é um tema que realmente faz todo mundo pensar no que, de fato, essa geração tem influenciado realmente do que diz respeito ao futuro, né? Então, parabéns, foi uma apresentação Obrigada. sensacional que com certeza deve ter mexido aqui com a cabeça de várias pessoas, né? Tanto do ponto de vista de criação de filho, quanto da questão de tendência realmente de mercado. E agora, a partir de agora, vamos dar início à sessão de perguntas e respostas. Esperamos que tenham gostado do conteúdo deste webinar e, desde já, ficamos à disposição para todos os esclarecimentos. Informamos a todos os participantes que vocês vão receber uma comunicação pós-evento da Volmens e, caso não consigamos atender todas as questões aqui devido à limitação do tempo, a gente vai cuidar para que todos sejam respondidos, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o chat para a gente ter acesso aqui. Olha, muitos elogios, Mayara. Agradecer a participação da Tereza Vitório. Ela está elogiando a apresentação, muitas informações interessantes. O Marcos Espina também está dando parabéns. A apresentação está incrível, dados muito relevantes. A Samara Hernandes, ela fez uma pergunta aqui. Obrigada, Samara, pela participação, da Tereza e do Marcos também. Eu vou ler aqui para você. Olá, Mayara, parabéns pela apresentação. Sobre essas tendências, existe algum dado, algum estudo científico de mercado consumidor com estes dados que você apresentou para consulta? Oi, Samara. Então, sim, todos os dados que a gente apresenta, a gente tem respaldo de alguma plataforma de pesquisa que a gente assina. Então, aqui a gente assina a Mintel, Euromonitor, WGSN, e toda essa apresentação que eu trouxe para vocês hoje foi respaldada em estudos tanto da WGSN quanto da Mintel. Só que essas são plataformas que a gente paga, né, para ter o acesso. Então, dificilmente a gente vai conseguir ter essas informações de livre acesso. Mas, assim, se você der uma pesquisada no Google mesmo, ou
relatórios acadêmicos, você encontra algumas coisas, mas essas plataformas de pesquisa que pensam em tendências futuras e tudo mais, elas estão estudando fortemente a geração alfa, por isso que eu brinquei no começo, que virou o meu hiperfoco, que agora eu quero ler absolutamente tudo sobre a geração alfa, mas realmente todos esses dados, eles são fechados de plataformas que a gente assina, tá bom? Vamos aos, vamos aos próximos comentários. Aqui também a gente agradece a participação da Juliana Souza, ela também está elogiando o tema. Fabiana Puentes, obrigada pela participação. Eu acredito que em breve teremos cosméticos para uso de todas as gerações, já que, de certa forma, querem serem tratados como adultos, assim como o mesmo perfume para o uso de adulto, mãe e filha, né? A gente até tem um caso na Volmens, né, que é pai e É, filho, né? exatamente. Nesse slide que eu mostrei para vocês, daquele produto Legacy, é de um cliente nosso, na verdade, esse foi um projeto que nasceu aqui dentro, a gente deu a ideia para eles e tudo mais, e foi lançado no Dia dos Pais para que os meninos possam se sentir pertencentes a esse universo masculino, né, de uma marca que chama Viking. Essa marca é só de cuidados masculinos, então a ideia era exatamente essa, fazer com que os meninos também se sentissem pertencentes. É a mesma fragrância, mas aí pais e filhos. Existem marcas também que vão fazendo aí movimentos mais sazonais, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. Mas esse é o ponto. É importante só a gente lembrar, quando a gente fala sobre produtos que possam ser compartilháveis, né, entre adultos e crianças, é que não podem ter ativos ali, retinóides, produtos que vão agredir aquela pele que é muito mais porosa, é muito mais sensível. Então, esse é um ponto importante para as marcas se atentarem. Mas obrigada, Fabiana. Temos mais algumas participações aqui. A Thaís Blount, desculpa, Thaís, se não for essa pronúncia, também está aqui participando, ela fez o elogio. Marina Ramos Nogueira, muito obrigada por sua atualização, na sua apresentação, muito ótima. A Amanda Penati também está aqui com a gente, também está dando os parabéns, falando que foi maravilhosa. René Pisa, se não for essa pronúncia também, me desculpa, ele também está dando os parabéns, indicando que a apresentação está impecável e pontuou que seus dados foram interessantes. O Gabriel Gil Martins, ele fez aqui um comentário também bem relevante em relação à paz, né? Vendo essa apresentação sobre essa geração, me trouxe sobre um novo olhar sobre ela, me sentindo velho, pois nasci em 2002. E acho legal a forma de ver esses cosméticos que pensam nessa geração, pois não adultiza nem infantiliza. Muito obrigada pela apresentação, foi maravilhosa e inspiradora. Obrigada, Gabriel. Também temos aqui a Samara Hernandes, a Silvia, ela está pedindo para compartilhar. Depois a gente entra em contato, tá, Silvia? Nossa área técnica, ela vai entrar em contato com todo mundo que está aqui presente para fazer esse contato, envio da apresentação. Então, todos aqui fiquem tranquilos que vocês serão acionados. A Fabiana Puentes está indicando que ela adorou. A Thaís, ela fez uma pergunta aqui. Body Splash com glitter ainda chama a atenção desta geração? Thaís, sim, a gente sempre vai encontrar ali crianças que gostam, que se sentem atraídas por esse brilho, por essas coisas coloridas, eles gostam sim, mas a gente precisa lembrar de alguns pontos. Então, o porquê que a gente está trazendo esse glitter, né? Qual que é a nossa história por trás, como é que a gente vai conquistar essa geração? Que lembrando, a gente não pode só lançar produtos por lançar. E um outro ponto também é pensar em partículas que sejam biodegradáveis, porque tem muitos glitters que são ali só plástico, enfim, e dependendo de onde vier esse produto, pode ser que eles fiquem um pouco ressabiados de, ai, não é biodegradável, pode trazer algum malefício para o meio ambiente. Então, esses pontos de sustentabilidade na hora de desenvolver um produto para geração alfa também é muito importante que a gente se atente, tá? Mas sim, é algo que eles ainda gostam. A Thaís fez mais um adendo aqui. Vimos muito sobre cosméticos e skincare na apresentação, mas e os body splash? Tem alguma tendência para essa geração? O body splash, ele acaba entrando naquela categoria de perfumaria que eu falei. Então, body splash é algo que vai seguir tanto para adulto quanto para criança. É uma tendência muito grande aí
na indústria de cosmético, mas considere aquilo que eu falei sobre perfumaria, de que eles gostam de fragrâncias mais sofisticadas, que eles não gostam daquela coisa muito mononota, muito moranguinho, muito tutti-frutti, muito infantilizado. É, foca naquela coisa das embalagens coloridas, divertidas, bonitas, né? Eles gostam de embalagens bonitas. O glitter poderia entrar aí também. Brincar com layering é algo que eles amam. Então, criar ali três body splashes que podem ser usados entre eles, enfim. Mas é uma tendência, sim. Pode manter tanto para alfa quanto para outras gerações. É um papo aí para outros momentos. A gente pode bater esse papo mais para frente, mas se você tá com essa ideia, pode seguir. Nós temos mais algumas perguntas aqui, Ma. Eu vou tentar compilar, porque a gente já excedeu um pouco do tempo, mas eu entendo que Tá bom. essas três aqui que eu separei, elas são bem relevantes ao tema. Considerando o comportamento da geração alfa, quais competências ou novas mentalidades os profissionais de marketing e pesquisa e desenvolvimento precisarão desenvolver para acompanhar essas transformações? Assim, o que eu penso sobre isso? Muitas vezes a gente pensa nessa geração, nessa coisa de digital, de internet, etc. E aí a gente pensa assim, nossa, eu preciso ter várias ferramentas, eu preciso entender muito sobre inteligência artificial, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E o meu olhar para isso é que, na verdade, a gente precisa entender a geração alfa, enxergar eles com novas lentes e não sair pensando em diversas mil ferramentas, enfim. Então, a ideia é que a gente entenda eles como parte daquela criação de um produto, sabe? Então, por muitas vezes a gente não tem essa tradução geracional. Então, a gente pensa que eles, continuam sendo crianças e aí a gente tem que ter a mesma forma de se comunicar que a gente tinha antigamente e não é assim. Então, hoje a gente precisa colocar eles ali para estar junto, para perguntar, para co-criar, para ver se eles gostam, se faz sentido. Então, na minha visão, é algo até mais simples da gente resolver, sabe? É trazer eles mesmo para a jogada. Então, meio que tratar eles de igual para igual, conversar como amigo e não tratar eles como ser humaninhos super infantilizados, porque isso realmente não vai dar mais certo, eles não gostam disso. Então, é fazer essa tradução geracional mesmo, olhar para eles com novas lentes e trazer eles para cada vez mais perto, porque assim a gente consegue entregar produtos que façam sentido genuinamente para eles. Até Respondi conectando. sua pergunta? Com certeza. Até as duas próximas perguntas, elas acabam tendo convergência nessa sua fala. Então, eu vou tentar aqui compilar elas para a gente não se estender muito. Tá A bom. geração alfa, ela cresce imersa em tecnologia e conteúdo personalizado. Na sua visão, como as marcas de beleza podem equilibrar essa questão da hiperconectividade com a construção de vínculos emocionais genuínos com esse público? E aí vou juntar com a outra pergunta, e como, além dessa questão da conexão da hiperconectividade, a construção dos vínculos, como ela consegue também equilibrar a questão da autenticidade e inovação, Uhum. considerando que esse público, ele, ao mesmo tempo em que ele é instantâneo, ele é hiperativo, ele quer a informação em tempo real, mas além de tudo isso, ele é exigente, ele quer aquilo naquela hora, mas também ele precisa ter um valor agregado naquilo. Essa é uma pergunta muito boa, dá para a gente pensar em várias coisas. A geração alfa, realmente, ela é a mais conectada, né? Como a gente viu, eles são a geração iPad, eles já nascem ali na internet, só que eles têm uma necessidade por conexão real muito grande. Inclusive, eu estava lendo uma pesquisa esses dias de que as crianças americanas, elas preferem fazer as refeições com os familiares e os amigos do que na frente da televisão. Então, eles são muito sedentos por isso, por essa conexão real. Então, o ponto para mim é que sim, eles vão
estar conectados, isso não vai mudar, isso vai seguir para sempre, mas é pensar que a internet, as redes sociais, elas não são o fim daquilo, elas são o meio de você chegar neles. Então, como que eu posso criar uma conexão mais genuína, mais real, mais humana, mesmo que seja através das redes sociais? Então, qual é o tipo de conteúdo que eu vou abordar? Eu vou ficar só tentando vender, vender, vender produto? Não. Não é assim que a gente vai conquistar essa geração. Eu vou atrás de influenciadores que façam sentido com aquele público que eu quero atender. Eu vou construir conteúdos que sejam relevantes, que eduquem de alguma forma, que tragam informações. Então é isso, é conseguir se manter nas redes sociais, se manter conectados com eles, mas trazer de alguma forma essa sensação de pertencimento, porque é isso que eles vão buscar. E a sua pergunta sobre a questão de inovação, de autenticidade, né? Eu vejo que tem muitas marcas que às vezes acabam querendo ser super inovadoras e perdem a autenticidade. Então, só querem seguir tendências a todo tempo, mas sem ter um norte, sem criar ali a autenticidade, a cara da marca. Então, marcas que seguirem por esse caminho, elas vão acabar perdendo essa geração alfa. Porque, sim, eles querem produtos novos, eles querem inovação, eles querem. é, Ter informação diferente a todo tempo, porque eles são muito rápidos. Só que se eles perceberem que aquilo ali está sendo feito só por fazer e sem nenhum respaldo, sem nenhuma carinha da marca, sem nenhuma autenticidade, eles aquela marca e tchau, e não vão se importar muito. Então, acho que fazendo um geralzão dessa como um todo, acho que a gente precisa se manter inovador, mas não esquecer da essência da marca, não esquecer do porquê que ela nasceu, porque toda marca precisa ter um porquê. Qual é o tipo de cliente que ela quer atingir, porque não adianta a gente também não focar num público, né? Porque quem foca em todos acaba não focando em nenhum, e usar a internet da melhor forma possível para criar conexões genuínas. Então, igual aquele exemplo que eu trouxe da Elf, da Bigman, que criaram ali um ambiente no Roblox, não tinha nada a ver com venda de produto, mas eles criavam um jeito de estar próximo da marca. Então, eu acredito que essa seja a melhor forma das marcas criarem relações genuínas e se manterem relevantes aí no mercado com essa criançada. Espero que eu tenha respondido, né? Com certeza, excelente. É a questão de criar experiências significativas, né? Acho que Total, é isso. em síntese, as marcas que souberem criar essas experiências diferenciadas, eu acho que aí elas encontram o caminho certo, né? Acho que é Com basicamente isso. certeza. Maiara, né, para todos, mas para nós é Má. Agradecer a sua participação, a sua apresentação, que mais uma vez foi excelente, com certeza deu muitos insights aqui para nós. E agradecer também a presença de todos os que estiveram aqui com a gente, pelo tempo dedicado, pela participação, pelas perguntas, os comentários. E a gente espera por vocês no nosso próximo webinar, que vai acontecer em breve, daqui a algumas semanas. Muito obrigada pela participação de todos e até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.